Olá a todos, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Neste vídeo aqui eu vou mostrar a solução que eu encontrei para um dos maiores mistérios do mundo paranormal da Espanha. É um vídeo que foi gravado, filmado na tela de uma TV em 1988 e apareceram rostos supostamente de uma vida após a morte. Até hoje ninguém sabe quem são essas pessoas, o que são esses rostos, de onde eles vieram. Desde 1988, isto é um mistério. Esse vídeo ele ficou conhecido como Vídeo Paranormal de Tenerife ou Vídeo Paranormal das Ilhas Canárias, porque ele veio de lá. O que eu vou mostrar aqui hoje, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque isso ainda é um enigma. Ninguém descobriu a verdade sobre esse vídeo, sobre esses rostos, o que eles são, de onde eles vêm. Mas eu consegui descobrir. E hoje aqui eu vou mostrar a solução desse enigma que eu consegui solucionar desde 1988. Então, há mais de 36 anos, este vídeo de Tenerife é um mistério, mas esse mistério termina hoje. Veja aí o vídeo que eu fiz revelando este segredo que eu consegui descobrir. Aqui estão alguns dos frames que eu retirei deste vídeo alegadamente paranormal, que ficou conhecido como Vídeo Paranormal de Tenerife. É um vídeo de 1988, ele foi gravado em 2 oportunidades. Essas imagens aqui, esses rostos que aparecem, e eu vou mostrar um vídeo, é um vídeo longo, esses rostos vão surgindo na tela e sumindo. Surge um, some, surge outro, some. É um jogo de luzes. É um vídeo muito estranho, um vídeo enigmático, mas um vídeo que, desde a primeira vez que eu olhei este vídeo, muitos anos atrás, eu nunca dei muita atenção a isso. Ele foge aos padrões desses alegados vídeos paranormais. Esse vídeo aqui foi obtido na ilha de Tenerife, na Espanha. Ele ficou mais conhecido na Europa, principalmente na Espanha. E esse vídeo é, até hoje, um enigma. Ninguém conseguiu descobrir isso aqui desde 1988. É um grande enigma. Mas eu consegui descobrir e vou revelar o segredo deste vídeo. Quem são essas pessoas que aparecem aí? Este vídeo, o contexto dele é o seguinte. Era um grupo tenerifenho das Ilhas Canárias, em Tenerife, chamado Mais Allá. Grupo Além, traduzindo. Eu vou mostrar esse grupo mais à frente. Este grupo era um grupo de jovens da qual você tem pouca notícia, né? Se você for olhar a literatura sobre este vídeo, as informações sobre esse grupo ficaram esparsas, há pouca informação, há informação também desencontrada. Pouco se tem notícia de quem são essas pessoas, isso ficou perdido no tempo. Essas imagens, elas foram gravadas na TV. Eles filmaram uma tela de uma TV, isso na década de 80, especificamente 1988. E eles disseram que a imagem desses rostos ia aparecendo na tela. Então aparecia um rosto, depois um outro rosto, depois um outro rosto, isso tudo com luzes piscando, espocando. Você vai ver o vídeo que eu vou mostrar. É um vídeo muito estranho, ele está na cor azul. Este vídeo ele ficou mais conhecido como o Vídeo Paranormal de Tenerife, o Vídeo Paranormal das Ilhas Canárias. Ela é uma imagem que virou uma polêmica, mas ninguém até hoje conseguiu decifrar o que é esse vídeo. Algumas pessoas acreditam que seja uma das melhores provas da existência de vida após a morte. Essas imagens elas foram apresentadas em palestras por pesquisadores. Será que esse vídeo é autêntico? Será que é verdade? Será que esses rostos aí que são alegados serem pessoas de uma vida após a morte, popularmente chamado de espíritos, seres que apareceram na tela da TV em um experimento paranormal? Mas eles teriam feito esses experimentos em algumas oportunidades. Ao que se tem notícia, eles não faziam aquele conhecido sistema do alemão, o pioneiro, o Klaus Schreiber. Eles não faziam esse sistema, que era um sistema de retroalimentação. Aqui, até onde se tem informação, da pouca informação que existe na literatura, eles apenas filmavam a tela da televisão, faziam ali uma meditação inicial e tal, e essas imagens surgiram. Eles disseram que essas imagens surgiram em pelo menos 3 oportunidades, sendo que a primeira oportunidade, como eles contam, a imagem que eles gravaram não ficou registrada na fita VHS. Então já é uma coisa também alegadamente misteriosa. Ao longo dos anos, isso foi requentado, isso foi encoberto com vestes misteriosas e tudo mais, mas em outra oportunidade, como essa daqui, por exemplo, em 21 de junho de 1988, como está registrado aqui, essa aqui é a data original, essas imagens ficaram registradas. Há uma outra data também, 26 de outubro de 1988, onde outras imagens também ficaram registradas. O que ficou para a posteridade, o que eles apresentaram, esses rostos que surgiram aqui, eles foram obtidos em 2 oportunidades, todas elas em 1988. São esses rostos que nós estamos vendo aqui. Você vê o que aparenta, por exemplo, ser um rosto feminino. Este primeiro, que ficou mais conhecido, né? Você vai ver tudo isso em movimento. Este, por exemplo, de cá,
quase nada definido, mas você vê que é um rosto, né? Claramente. Essa outra imagem aqui desse canto é uma imagem também enigmática, né? Algumas pessoas disseram, mas será que isso é um ser humano? E você vê, por exemplo, esse de cá, aparenta, né, uma mulher. Aqui, por exemplo, neste outro de cá, aparenta uma criança, menino ou menina. E este outro de cá, por exemplo, aparenta uma mulher, pela boca e tal. Este outro de cá já é também quase nada discernível, né? Só que hoje este enigma vai cair por terra. Este vídeo ficou longo, mas eu vou mostrar peça a peça a descoberta que eu fiz sobre este vídeo. Você não vai encontrar o que eu vou dizer aqui em lugar nenhum, em nenhum livro, em nenhuma revista, em nenhum site. Isso aqui é uma descoberta minha que eu fiz. Eu descobri essas imagens, a verdade sobre essas imagens, em julho de 2022 e estou mostrando agora. Eu já vou começar pelo final. O que você está vendo aí não é uma imagem de uma vida após a morte. Não é uma imagem alegadamente paranormal. Não. Este vídeo ele foi muito divulgado, por exemplo, por esse apresentador e jornalista espanhol, hoje já falecido, faleceu em 2005, chamado Fernando Jiménez de Osso. Este apresentador espanhol, pesquisador também, ele apresentou essas imagens em alguns programas dele que ele tinha e também em documentários. Então essa imagem ganhou uma grande repercussão, principalmente na Espanha. Agora nós vamos ver uma edição de um dos programas dele de TV que ele apresentava. Nessa edição chamada A Outra Realidade, Psicoimagens, de 1999, em espanhol. E tem também uma narração dele descrevendo essas imagens. Você vai ver aí por quase 7 minutos este vídeo alegadamente paranormal. Ele não está aqui inteiramente na íntegra, porque esse experimento que eles fizeram desse grupo, mais allá, era um experimento longo, extenso. Eles colocaram a câmera e deixaram aquilo ali rodando por muito tempo. Então essa imagem original ela é muito mais longa. Nós vamos ver aqui a parte mais conhecida hoje deste vídeo alegadamente paranormal. Na Espanha, esse tipo de imagem é chamado de psicoimagem. Aqui no Brasil, ele é mais conhecido pelo nome de transimagens. Eu, particularmente, prefiro o nome genérico, imagens paranormais. Quer dizer, tudo alegadamente paranormal. Eu vou dar um play aqui e você vai ver. Será una secuencia larga, para que ustedes se sientan partícipes de la experiencia y en ocasiones podrán oír el sonido directo, con las frases de sorpresa o de entusiasmo de los que investigaban, incluidas sus palabrotas, más descriptivas de su espontánea emoción que cualquier comentario mío. En todo caso, se trata de un documento excepcional. La primera, aunque fugaz aparición, fue un rostro de mujer. Luego, la nieve del televisor y enseguida el mismo y enigmático rostro. Es como si no pudiera mantenerse. La parte como esta pequeña nublita que hay. O sea que no es como las otras imágenes que son más... No, probablemente se está formando. Sí. Es algo que se está desarrollando ahora. Y no, cambia. Y de repente, un niño. El rostro serio, inescrutable de un niño. Está rebobinando. ¡Ay, coño! Joder, qué fuerte. Meto la cinta. Y luego. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. Y luego, enormemente contrastado, apenas definido, pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro, el de una hermosa mujer. Ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer, por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante, el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante, como si durmiera el más dulce de los sueños.
Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo, alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones, de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme. Y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano, al lado izquierdo de la pantalla, la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. Nuevos flashes como minúsculos relámpagos y la fuerza, esa fuerza desconocida, pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes, viene, se va y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante, con sus rasgos perfectos e impasibles, durmiendo quién sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder, hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla. Luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran. Cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados. Aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las psicoimágenes, al menos por lo que yo sé. Pronto, então você viu aí o vídeo, alguns outros trechos, como eu vou mostrar mais à frente, mas aqui está o foco principal, que é a aparição desses rostos. Você vê que é uma coisa muito impressionante, e desde que eu vi há muitos anos atrás desse vídeo, eu nunca dei muita atenção a isso aqui. Isso aqui me parecia suspeitíssimo, muito suspeito esse vídeo, mas é um vídeo muito conhecido até hoje, na Espanha principalmente, onde ele é divulgado até hoje, quando a mídia vai mencionar essas imagens supostamente paranormais que aparecem na TV, pessoas que realizam esses experimentos de gravação para obter imagens de uma outra realidade, supostamente de uma vida após a morte. Este vídeo ainda é mostrado até hoje na mídia. Isto é ainda um enigma desde 1988, mas hoje esse enigma vai cair por terra porque eu descobri a verdade sobre isso. Ele comenta aqui, o Fernando Jiménez de Los, que o grupo Mais Allá desistiu depois de gravar essas imagens. O grupo se assustou com essas imagens e eles depois desistiram desses experimentos e não seguiram mais. É claro que você ouviu aí uma música, essa música, claro, ela foi inserida, o vídeo original ele não tem som nenhum. Ele é mudo, a não ser, é claro, apenas o comentário dos integrantes do grupo. Aqui um outro trecho do Fernando de Osso, isso foi separado em outra parte. Essa parte aqui é mais rápida, tem menos de 30 segundos, que não são aquelas que acabamos de ver. Vamos lá.
son desconcertantes, inquietantes o esperanzadoras. Puede que procedan del otro mundo y puede que no. Pero en cualquier caso, nos hallamos ante un fenómeno desconocido, inexplicable desde este plano de la realidad. Luego volveremos a estas imágenes. Aqui eu trouxe também um outro documentário do jornalista espanhol Fernando Giménez de Osso. Este documentário, também em espanhol, chamado Depois da Morte. Esse é um documentário de 1992. Esse é um trecho também menor, de 1 minuto e pouco. Como eu disse, esse experimento que eles fizeram é um experimento muito longo, então é um vídeo muito longo, mas isso não está abertamente disponível por aí. Eu não encontrei ele completamente na íntegra. Talvez isso nunca tenha sido tão abertamente divulgado, né? Porque os trechos principais é que foram divulgados, que são aqueles que têm e aparecem os rostos e tudo mais. Aqui você vai ver mais outro trecho que eu estou trazendo, porque mostra algumas outras imagens que não foram mostradas lá. Algumas sim, repetidas, mas em geral algumas outras imagens não tem. Vamos olhar aqui, vamos ver. Como prueba de ello les voy a mostrar fragmentos de una cinta grabada con este sistema. La obtuvo un grupo de investigadores, de jóvenes investigadores de Tenerife, dotados de más entusiasmo que de medios técnicos. Sin embargo, como verán ahora, los resultados son sorprendentes. Ese grupo ya se ha disuelto, pero en su día me dieron permiso para divulgar la cinta. Véanla ustedes. Como podrán ver, la nieve del televisor va adquiriendo forma en la grabación. Los puntos luminosos confluyen como si fueran ordenándose hasta terminar formando rostros. Caras enigmáticas, con dificultad inicialmente, estabilizándose después entre la sorpresa y el entusiasmo de los que en ese preciso momento realizaban la experiencia. Pues la sombra, hay una sombra. Pero tiene un con el cabrón. Si es verdad, tío mío. Qué cara, tío. Joder. Está en la cita de la otra noche, cuando dice que apareciera una máscara. E agora eu vou revelar aqui o segredo que ninguém nunca contou sobre essas imagens. Hoje, aqui e agora, depois de 35 anos, eu vou revelar o segredo desse vídeo. Eu já vou começar pelo final. O que você está vendo aí é uma descarada fraude, é uma farsa. Você não está vendo aí imagens de uma vida após a morte. Você não está vendo aí um vídeo paranormal, algo que não tem explicação. Não tem explicação, e a explicação eu encontrei. E eu vou contar aqui, eu vou desmanchar esse vídeo peça a peça, ponto a ponto, o que é essa imagem. Eu estudei esse vídeo completamente e eu consegui descobrir a mecânica dele, o segredo, e vou desvendar aqui ponto a ponto. Mas ele é uma farsa criado por este grupo, o Más Allá, né, o grupo Além, chamado, traduzindo, como disse ali o próprio Fernando Giménez de Osso, é um grupo de jovens que depois esse grupo se desfez. Eles fizeram essas gravações e, segundo ali o Fernando de Osso, esse grupo ele ficou assustado por ter gravado essas imagens. Essas histórias vão sendo aumentadas também, contadas e aumentadas, e esse vídeo vai ficando cada vez mais misterioso, apesar desse grupo ser um grupo de amadores, um grupo de jovens. Este vídeo ele foi bem feito. Esta farsa, ela ficou até bem feitinha. Tanto é que até hoje ninguém conseguiu descobrir. Isso varou mais de 30 anos e ninguém descobriu. Essas imagens aí, essas pessoas que você está vendo, esses rostos, não são rostos de pessoas que faleceram. Existe vida após a morte? Eu não sei. Talvez exista, talvez não exista, mas este vídeo aqui, ele jamais pode ser considerado uma prova da vida após a morte. Um truque de imagens, de manipulação de imagens, de camuflagens da imagem para enganar as pessoas, e as pessoas foram enganadas por mais de 3 décadas, que eu vou dizer quem é quem em cada um desses rostos. Essas pessoas que estão aí estão hoje plenamente vivas. Você não está vendo seres de outra realidade, seres de outra dimensão, pessoas que faleceram e voltaram para se mostrar pela TV. Não, todas essas pessoas que estão aí estão vivas. Segunda informação, esses rostos que estão aí, todos eles são rostos femininos, são rostos de mulheres, são mulheres diferentes. Nesse vídeo que eu detectei, há 3 mulheres. Você vê que, na verdade, aparecem rostos assim de diferentes formas, mas, na verdade, ao total do que eu identifiquei aí, são 3 mulheres. O que você está vendo aqui é uma imagem que, na verdade, ela já existia. Isto aqui não é algo original. Todos esses rostos fazem parte de um filme. Isso é um filme
uma peça cinematográfica, um filme de cinema. É somente isso. Esta é a revelação. Essas imagens aí, todas elas, esses rostos que aparecem, são de um filme de 1972. Essas mulheres que aparecem, elas são as atrizes do filme. Todas elas são 3 atrizes do filme que você está vendo aqui, apesar de os rostos aparentarem formatos diferentes, mas são momentos diferentes do filme que foram retiradas essa imagem. Ela é uma composição de cenas do filme. O que você está vendo aí é, na verdade, um filme sueco. Veja só onde isso foi parar. Mas é um filme muito conhecido, de um diretor sueco também. O nome deste filme é Gritos e Sussurros. Esse filme é do diretor Ingmar Bergman, que já faleceu, mas ele faleceu em 2007. Então esse vídeo rodou por aí. Talvez ele nunca tenha visto isso, esse diretor, porque se ele visse este filme, ele teria detectado e dito: ei, essa imagem é do meu filme. Certamente ele não viu esse vídeo paranormal. Então isso foi muito divulgado, mas é muito divulgado dentro do meio paranormal. Eu acabei de mostrar aqui documentário do Fernando Giménez da Bolsa, que são documentários sobre mistérios. Geralmente o pessoal que gosta desses assuntos, que vê essas imagens aqui que estão em azul, claro, elas estão em azul, mas o filme é colorido. Aqui no centro nós vemos o filme na sua edição em inglês, né? Uma das capas, porque isso ao longo dos anos também vai mudando. Na ponta esquerda nós vemos a capa original em sueco. E aqui na ponta direita nós vemos a versão em português, Gritos e Sussurros, de Ingmar Bergman. Ao longo dos anos outras artes de capa também vieram, mas eu vou mostrar isso tudo lado a lado, vou comparar e vou destrinchar toda a mecânica desse vídeo, cada parte do filme, e mostrar onde foi retirado essas imagens alegadamente paranormais. Então vou mostrar peça a peça, rosto a rosto, de onde foi recortado essas imagens. Que agora vemos algumas fotos do diretor sueco Ingmar Bergman, já falecido desde 2007. Eu vi esse filme todo, né? Analisei esse filme todo, peça a peça, analisei detidamente, procurando esses rostos e olhando todos esses rostos. Você vai ver que é um filme muito interessante, porque há muito foco nos rostos das mulheres, das atrizes. Eu vou mostrar tudo isso, como foi feita essa manipulação, de como este grupo, mais allá, esse grupo além, maquinou essa farsa. Eu vou demonstrar tudo isso aqui, como eles manipularam essas imagens e o que eles fizeram. Vamos aqui começar com o primeiro rosto, que eu acho o rosto mais significativo, o mais claro, na minha opinião. Esse rosto aqui que ele ganhou a mídia, ele é divulgado até hoje. Tem alguns livros também publicados sobre esse assunto que mostram esse rosto, e até hoje um enigma. Você vê que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, e está aqui agora, você já vê, você já percebe aqui no filme original, Gritos e Sussurros, você já percebe quem é. Esta mulher aqui é a atriz principal, a protagonista, Harriet Anderson, que está viva até hoje. Então você está vendo o rosto de uma mulher viva. É claro, eu não vou mostrar o filme todo aqui, eu vou mostrar apenas os recortes e comparar de onde foi retirado cada rosto. Estão aqui as suas irmãs amparando ela está doente, o filme é todo sobre isso. Eu vou dar um play aqui no filme original para você ver de onde foi retirada a cena, o que eu descobri. Então vamos lá. Hurra för grundsatser, sa procentaren när han inte ville omsätta växeln, anmärkte Mr. Weller som höll på att duka frukostbordet. Sen sade Mr. Pickwick, var gå ned. Genast, sir, svarade Mr. Weller, och följande Mr. Pickwicks milda vink drog sig Sam tillbaka. Pronto, já passou a imagem aí. Eu coloquei um pouco a mais para você ter noção do contexto da imagem. A imagem é exatamente essa de cá. Alguém pode dizer, ei, mas será que é a mesma imagem? Tudo bem, ela está com os olhos fechados, a posição do rosto parece o mesmo, mas será que é a mesma imagem? É a mesma imagem, é claro. A imagem do filme foi camuflada. Esse grupo, além, mascararam a imagem do filme. O filme original, primeiramente, o que eles fizeram? Eles retiraram a cor. Então essa cor ficou em azul. Já é uma primeira camada de máscara. Uma segunda camada de máscara, eles alteraram o brilho e o contraste da TV. E eles também filmaram com desfoque, um pouco de desfoque. Então eu vou mostrar isso tudo aqui, você vai ver como fica. Eu vou comparar e vou fazer essas camadas também. Eles fizeram isso de forma analógica, usando uma TV. Primeiramente, eles modificaram ali nos controles da TV, alterando o brilho e o contraste. Eles colocaram a câmera na frente da TV e filmaram com desfoque. Então ela gera essa imagem, como você vai ver em seguida, a comparação inicial, lado a lado. Você vê aqui no esquerdo o falso paranormal, que teria sido gravado em 26 de outubro de 1988, e aqui o original na direita do filme Gritos e Sussurros. Esta é a modificação na imagem e você obtém exatamente o mesmo resultado. Na esquerda nós vemos aqui o falso paranormal e na direita o original.
com as camadas de mascaramento que eu fiz. Como? Eu apenas alterei o brilho e o contraste da imagem. E também coloquei um desfoque. Pronto, você encontra o mesmo resultado. Quer dizer, a imagem é a mesma. Eu não fiz nenhuma manipulação na imagem. Veja o que eu quero dizer. O que eu fiz foi apenas brilho e contraste. E desfoquei um pouco a imagem. Somente isso. Isso tudo que eu fiz de modo digital, mas esse grupo espanhol de Tenerife, eles fizeram isso de modo analógico. Eles alteraram ali na TV mesmo, nos botões ali da TV, eles alteraram o brilho e o contraste da imagem do filme. E ao filmar, desfocaram a lente e filmaram também na cor azul. Essas camadas de camuflagem encobriram a identidade desse rosto, né? Encobriram a identidade, na verdade, de todos os rostos. É por isso que isso varou 3 décadas e ninguém descobriu. Eu estou mostrando isso aqui pela primeira vez. Essa mesma mudança que eu estou fazendo de brilho e de contraste e desfoque, você pode ali mexer no brilho e contraste, você até pode encontrar um resultado melhor que o meu, mas aqui está exatamente já mostrando o que é a imagem. Então a imagem original, olha como ela fica. É exatamente a mesma imagem. E nós não temos dúvida nenhuma disso, porque todos os rostos foram retirados do filme Gritos e Sussurros. Quem fez isso aqui, esse grupo de Tenerife, recortou várias peças do filme Gritos e Sussurros e foi compondo uma imagem do vídeo paranormal, recortando vários trechos, filmando e adulterando ali no brilho e contraste da TV e também desfocando uma lente na câmera. Isso aqui é um trabalho de amador, mas que ficou bem feitinho. Não tem nenhuma dificuldade de se fazer isso. Você vê também aqui o mesmo formato da boca, olha lá, o nariz também, os olhos, exatamente as mesmas pontas de luzes e sombras, a testa exatamente do mesmo delineado do rosto de cá, olha cá também, o mesmo jogo de sombras e luzes. Eu não estou acrescentando nenhuma sombra e nenhuma luz. Eu também não estou retirando nem sombras nem luzes. Não, eu não estou adulterando a imagem. Se você voltar tudo isso, ou seja, eu voltar para o brilho e para o contraste originais e tirar o desfoque, a imagem volta ao original do filme. É apenas uma representação daquilo que nós vemos. Aqui você vê agora, essa imagem aqui, ela é a mesma dessa de cá do meio, do qual é a mesma dessa de cá do lado direito. Você vê que esses rostos apareceram lá no Tal Vida Paranormal, mas é a mesma imagem, é a mesma cena da Harriet Anderson. Parecem 3 rostos? Não, eles são os mesmos rostos. É a mesma cena retirada do filme Gritos e Sussurros, mas que ela está modificada ali no brilho e no contraste e no desfoque. Essa, por exemplo, de cá, ela está mais estourada. Então eles foram mexendo ali e filmando. Mexia um pouco mais de brilho e contraste, aumentava, estourava mais, diminuía mais, desfocava menos. Então eles foram fazendo essa manipulação das imagens e obtendo esse resultado. Então um jogo de brilho e contraste e desfoque. E claro, também na cor azul. Retirando a cor original, que na verdade o filme é colorido, você mascara isso e dá uma impressão que isso é algo fantasmagórico, esses rostos estão aparecendo, esses rostos estão sumindo. Isso é uma manipulação da imagem original, você mexendo ali nos controles e você dá esses resultados. Esse grupo de Tenerife, esse grupo das Ilhas Canárias, também conhecido, foram compondo essas imagens, modificando isso e criando essas imagens até que tiveram o resultado final. Agora, esse aqui é um segundo rosto. E aqui está o quadro do vídeo paranormal. Então você vê que é um rosto de mulher. Eu vou dar um play aqui e você vai ver exatamente a cena que foi retirada deste filme Gritos e Sussurros para compor esse vídeo falsamente paranormal. Dessa atriz, quem você está vendo aí é uma atriz chamada Liv Ullmann. Vamos ver o trecho recortado. Pronto, já passou, esse é o recorte que eu fiz exatamente da cena. Olha lá a cena, é exatamente isso aqui. É o mesmo take desse de cá. Essa atriz está viva até hoje, ela tem mais de 80 anos. Você viu aí essas cenas, esse filme tem muitas dessas cenas focadas nesses rostos, né, das atrizes. Quem fez esse vídeo deste grupo de Tenerife, eles devem ter visto, olha, que coisa interessante esse filme aqui, eu vi um filme de Ingmar Bergman, eles devem ter notado isso, porque a linguagem do filme, ela não é uma linguagem tão comum assim, os takes, as cenas, muitas cenas focadas nos rostos, exatamente como aqui, há um foco e ali demorado naquelas cenas, um filme muito diferente, por exemplo, daqueles roteiros de Hollywood. Olha aí, a comparação lado a lado que eu fiz, então nós vimos aqui o paranormal da esquerda
e o original do filme Gritos e Sussurros na direita. Você vê que é a mesma posição, é a mesma cena, o mesmo take. Vamos ver isso agora com a alteração da imagem que eu vou fazer no original. Pronto, está aí a comparação. E aqui eu fiz novamente o que eu já havia feito no outro rosto da Harriet Anderson. Eu alterei o brilho e o contraste da imagem e coloquei também desfoque. E você vê que é exatamente a mesma imagem, é exatamente o mesmo jogo de luzes e sombras. Essa parte do rosto de cá, ela está mais escura. Aqui também a iluminação ela vem de cá para cá, exatamente como está aqui, olha lá. Algo muito característico também, olha cá o brinco dela. Olha cá o brinco dela também. O rosto em si é o mesmo delineado. Olha lá, o delineado do rosto. Exatamente aqui, o delineado do rosto. Por exemplo, muito característica, essa sombra aqui, ó. Aqui também, a mesma posição. Você vê, por exemplo, a boca, essa característica aqui dessa sombra. Olha lá, exatamente igual. O nariz, exatamente a mesma posição. Olha lá, aqui também. Está aí explicado a origem da imagem. Essa é a atriz Liv Ullmann, está viva até hoje. Veja só como isso aqui é curioso. Há uma outra cena deste vídeo de Tenerife, esse trecho aqui que eu vou dar play aqui, você vai ver. Essa imagem, ela não estava lá no documentário do Fernando Jiménez de Oz. Ele não mostrou essa cena, mas isso aqui eu retirei de um programa de televisão espanhol que mostrou essa cena. Você vai ver aqui a imagem que era atribuída à imagem paranormal. Veja lá, eu vou mostrar aqui. Pronto, é somente esse aqui. Esse trecho que é do olho piscando. Vamos lá novamente, olha lá. Você já viu aqui que eu acabei de mostrar a cena da Liv Ullmann. Pronto, aqui agora é a comparação lado a lado deste pequeno trecho, a imagem em movimento, que é muito característica porque ela pisca os olhos. Eu fiz duas comparações. Por exemplo, nessa primeira comparação, eu coloquei o paranormal na esquerda e o original do filme Gritos e Sussurros na direita. Eu apenas coloquei em preto e branco as duas imagens para a nossa vista ficar uniforme. Você vai ver lado a lado como elas piscam os olhos exatamente igual. Olha lá, exatamente a mesma imagem. Ela pisca os olhos exatamente. Eu sincronizei as duas imagens lado a lado, não tem dúvida nenhuma. Veja como ela mexe a boca também. A mesma posição do rosto. E é claro, você vê também que o paranormal ele não está assim na qualidade muito nítida, porque, é claro, ele foi filmado também em uma tela de TV, né? Isso na década de 80. Aqui agora na segunda comparação, agora sim eu fiz uma alteração no brilho e no contraste da imagem original e também eu coloquei um desfoque, né? Vamos lá, vamos ver? Olha lá, exatamente igual. Exatamente o mesmo jogo de luzes e sombras, a mesma imagem, não tem dúvida absolutamente nenhuma. O que eu acho característico, por exemplo, essa sombra aqui, ó, do olho e vai descendo, olha lá como é exatamente igual. A posição da boca também. Aqui também que eu deveria cortar um pouco mais embaixo, mas também você já está entendendo. Olha o brinco aqui, olha o brinco lá, a orelha, olha cá, aqui o cabelo, a parte do cabelo, olha cá. Essa de cá também do paranormal está um pouco mais estourada no branco, né? É claro, você pode modificar o jogo de brilho e contraste e conseguir até um resultado melhor que o meu, mas aqui você já dá para entender. Vamos agora para mais outro rosto desta mulher, aparente ser uma mulher. Você vai ver de onde esse rosto saiu do filme Gritos e Sussurros. Eu fiz um corte aqui do filme original e eu vou mostrar aqui agora. Vamos lá, vou dar um play aqui e você vai ver. Det är någon som går här ute. Anna. Det är någon som går här ute. Pronto, esta é a cena de onde saiu. É novamente a atriz Harriet Anderson. É essa cena aqui, ó. Aqui a comparação, no lado esquerdo, o vídeo Paranormal de Tenerife e no direito, o filme original, Gritos e Sussurros. Agora vamos ver isso em comparação com a modificação. Pronto, então está aí a comparação que eu fiz. Coloquei em preto e branco as duas imagens e aqui o original fiz como já havia feito com as outras. Eu alterei o brilho e o contraste e também apliquei um pouco de desfoque. Então você vê que a mesma posição do rosto
Você vê que essa imagem do paranormal ela está um pouco mais alongada, né, na largura, e a de cá ela está um pouco, na verdade, mais comprida. Só o formato da imagem, a imagem é a mesma. Essa imagem que ali você redimensiona da mesma coisa. Então, você vê marcas identificatórias que mostram exatamente que é a mesma imagem. Por exemplo, você vê esse chanfrado aqui embaixo do nariz, olha, e aqui você vê também. Por exemplo, você vê essa pequena iluminação aqui na boca, no lábio inferior. Você vê aqui também uma iluminação mais proeminente. Você vê essa região aqui de sombra, aqui também tem. Você vê a posição do nariz é a mesma. A sobrancelha aqui também, ó, essa marca da sobrancelha aqui também, olha lá. Você vê que a iluminação ela é mais projetada, né, da esquerda para a direita, aqui também, da esquerda para a direita. Uma parte aqui direita do nosso ponto de vista, ela está escura, né? Veja também o ouvido, como é bem característico, delineado aqui do ouvido, você vê aqui também, aqui está mais acentuado, você vê aqui também a parte do pescoço, olha lá, exatamente como de cá. É claro, a do alegado paranormal, ela está numa qualidade não muito boa. A de cá, o original, Gritos e Sussurros, eu estou trabalhando por cima de uma cópia digital. Isso provavelmente esse filme já foi remasterizado, então eu estou trabalhando por cima de uma cópia de melhor qualidade. Você vê também, por exemplo, olha cá, essa sombra aqui, ó, olha como cá está aí mais um rosto identificado, é a Harriet Anderson, a atriz principal. Aqui é o mesmo rosto da Harriet Anderson, só que ela aparece em diferentes momentos desse vídeo de Tenerife. Você vê aqui o primeiro que nós já acabamos de ver, mas ela aparece também em outros momentos. É a mesma pessoa, é a mesma Harriet Anderson, com diferentes mudanças de brilho, contraste e desfoque. Eu vou dar um play aqui neste vídeo, aqui é um pequeno trecho do programa que o Fernando Gimenez de Osso, aquele que já mostrei no início, para nós vermos novamente. Olha lá. Esse é um trecho que eu já mostrei. Então você vê, é a mesma pessoa, é a Harriet Anderson. Você vê que aparenta movimento, mas na verdade a imagem está fixa, é só a movimentação da câmera. Agora aqui é mais um rosto, este rosto que ficou muito conhecido, ele é divulgado até hoje por aí, esse rosto dessa criança, localizei exatamente o que é esta cena dessa criança. Pela primeira vez você vai ver quem é essa menina aqui, ó, que ela apareceu, uma coisa muito misteriosa que foi dito e é dito até hoje. Essa imagem ela não foi correspondência com nenhuma transmissão televisiva que teria passado na época. Você vai ver aqui o corte que eu localizei exatamente de onde foi retirada essa imagem dessa criança. A solução desse enigma. Vamos lá. Efter att i natt under ditt beskydd, o Herre, har njutit sömnens goda vila. Jag ber dig också att idag och alla dagar låta dina änglar bevara och beskydda min lilla flicka, som du i outgrundlig vishet tog till dig i din himmel. Amen. Está aí revelado o segredo. Esta imagem saiu do porta-retrato. Então essa atriz aqui, ela está lá olhando para o porta-retrato que seria da sua filha no filme. Mas eu vejo que não foi retirado exatamente deste momento da cena. Foi retirado deste aqui. A imagem da criança. Aí está a imagem original. É uma imagem do porta-retrato. Ela foi colocada em azul, ela foi alterada no brilho, contraste e no desfoque muito acentuado. E eu vou fazer isso, você vai ver. Pronto, então aqui lado a lado as duas imagens do Paranormal de Tenerife na esquerda, em azul, e o original na direita, exatamente esse momento onde o filme mostra o porta-retrato da criança. Você já vê pela orelhinha bem proeminente, né, dela. Você já percebe isso muito claramente. E quem é essa atriz? É uma outra atriz do filme, uma atriz mirim chamada Lynn Oman. Ela é, na vida real, a filha daquela outra atriz que eu mostrei, a Liv Ullmann. Aqui uma outra passagem do vídeo paranormal, já passou essa de cá e temos essa de cá também. Você vê que é outro take aqui, que aparece lá no tal do vídeo do Tenerife, e você vê que nesse frame aqui que aparece uma contagem regressiva e depois um play. É uma coisa bem assim tosca, um negócio bem mal feito, né? Que agora eu fiz uma comparação, tirei do vídeo paranormal de Tenerife, daquela imagem que foi apresentada pelo Fernando Gimenez de Osso, e aqui na direita o original do filme Gritos e Sussurros, onde aqui também eu apliquei a mesma coisa que eu já havia feito, alterando o brilho e o contraste e aplicando desfoque. Então você vê que é exatamente a mesma imagem. Note também que a qualidade da imagem do original é uma qualidade melhor, aqui do paranormal é uma qualidade inferior, mas as imagens são as mesmas. Você vê logo proeminente lá a orelha, e você vê aqui a orelha, não deixa dúvida nenhuma, né? Exatamente a mesmo delineado, olha ele cá, mesmo delineado. Você vê também, olha lá, esse pedaço aqui da sombra, ó, embaixo do olho, bem característico aqui também.
Aqui é mais uma outra passagem daquela criança, porque aquela criança ela aparece mais vezes naquele filme. Esse take aqui, esse frame, eu retirei exatamente lá daquela transmissão do Fernando de Menezes de Osso. Você vê que ela aparece aqui maior, o rosto mais centrado. E aqui do lado direito, essa imagem aqui está mais clara do que a de cá, porque essa imagem aqui eu retirei da literatura. Aí eu mostro uma das referências da literatura, a revista em espanhol Tiempo, de 18 de junho de 1990, onde mostra a imagem dessa criança, além das outras imagens. Nessa primeira comparação, nós vemos na esquerda o Vídeo Paranormal de Tenerife. Inicialmente eu estou comparando um frame que foi divulgado na literatura, né? E aqui na direita, claro, o filme Gritos e Sussurros. E aqui eu já fiz a alteração, né? Eu alterei o brilho, o contraste e eu coloquei também um pouco de desfoque. Nós estamos vendo aí que é exatamente mais um rosto identificado, é a atriz mirim Lee Alma. Claro, nós vimos um elemento bem característico, a orelha dela, né? Bem proeminente a orelhinha dela, é a mesma posição do rosto. Você vê o cabelo dela aqui, olha cá o cabelo também. Você vê algo bem característico, essa parte aqui embaixo do nariz, olha lá. Aqui também, você vê o formato da boca, olha como é exatamente a de cá, do original. A parte também o delineado aqui, ó, do pescoço, e vai encontrando com o pescoço aqui também. E a projeção da iluminação está mais proeminente da direita para a esquerda, aqui também, da direita para a esquerda. Essa parte de cá da esquerda, do nosso ponto de vista, está escura aqui também. Vê o delineado de cá, olha lá, do nariz, exatamente. E é claro, você vê o olho, o formato do olho, como está. Você vê, por exemplo, esse delineado aqui da sombra. Você vê aqui também o delineado, né, nessa sombra, o jogo de luz e sombra. Olha lá a sobrancelha, olha aqui, é exatamente a mesma imagem. Os pontos identificadores não deixam dúvida nenhuma, solucionado quem era essa criança misteriosa. Alguns viam como menino, outros viam como menina. Vamos para mais uma comparação. Pronto, aqui é mais um rosto que saiu desse filme Gritos e Sussurros. Esse rosto aqui foi dito por alguns que seria uma entidade não humana. Veja que coisa estranha, você viu lá em movimento isso. Veja esses olhos, que coisa misteriosa, que coisa impressionante. Agora você vai saber de onde vem essa imagem do filme. Eu identifiquei também essa imagem, você já está vendo, que é a atriz, novamente a atriz Harriet Anderson. Você vê que ela trabalhou mais no Vídeo de Tenerife do que no filme original do Ingmar Bergman. Mas você vai saber por quê. Porque essa imagem aqui não parece ela. Primeiramente, olhando assim, não parece a Harriet Anderson. Será que é só pelo jogo de luz e sombras e pelo desfoque? É muito mais do que isso. Você vai ver aqui onde eu encontrei essa passagem. Porque ele ficou estranho, que coisa estranha esse rosto, não parece humano. O que é essa imagem? Vamos lá, vamos ver esse corte aqui que eu fiz. Pronto, aí já está a cena. Você viu que é exatamente essa passagem aqui, ó. Ela faz essa expressão no rosto. Quando você vai alterar isso no brilho, contraste, no desfoque, você vai ver que vai ficar uma coisa bem estranha. Essa imagem que parecia para alguns, olha, veja que é uma coisa não humana, um ser extraterrestre, será? Você vê que é um momento que ela faz essa expressão aqui, ó. Vamos ver isso em comparação, vamos lá. O Vídeo Paranormal de Tenerife na esquerda em azul e o original, eu vi que o frame é exatamente esse aqui, o original do filme Gritos e Sussurros, da direita. No momento que ela faz essa expressão, você já vê notavelmente, por exemplo, elementos característicos, essa iluminação aqui, ó. Veja, que alguém poderia dizer, olha, uma iluminação do além. Você vê que é exatamente essa iluminação aqui, que não é uma iluminação, é o cenário de fundo, como eu acabei de mostrar. Mas quando estourando isso no brilho contraste, dá esse efeito. É um ser de outro mundo? Não, é novamente a atriz Harriet Anderson. Nós acabamos de ver essa passagem de cá. Mas aqui uma outra passagem desse Vídeo de Tenerife, nós mostramos ali no programa e no documentário do Fernando de Menezes de Osso, que mostra até essa parte desse outro olho aqui, ó, que aqui está mais escurecido, mostra mais claramente. A face também aqui do lado está mais iluminada, aqui não está. Então é outra passagem, mas é o mesmo rosto. Aqui a comparação no lado esquerdo, o Vídeo de Tenerife. Você vê que eu tirei aquela passagem que eu acabei de mostrar. E aqui
Claro, na direita, o original do filme Gritos e Sussurros, uma alteração de brilho e contraste e também um pouco de desfoque. Você já está vendo aí, é a mesma imagem. E, claro, notavelmente, você já vê e já procura os pontos identificatórios, os elementos únicos. E, claro, você já vê essa iluminação aqui, como já havia mostrado. E você já vê aqui também que não é iluminação. Como eu disse, é o cenário de fundo atrás, mas quando você estoura isso no brilho e contraste, essa imagem vai dar isso como se fosse uma iluminação. Você já vê aqui, por exemplo, o cabelo dela por cima, que nós vimos ali, acabamos de ver o cabelo, olha o delineado aqui do cabelo. Exatamente por cima. Você vê que mesmo um jogo de luzes e sombras. Você vê esses dois pontinhos aqui iluminados no olho, aqui também, olha lá. E você vê o pontinho aqui, olha lá o pontinho cá. E você vê, por exemplo, um ponto característico aqui na ponta do nariz iluminado. Aqui também você vê uma região mais iluminada. É claro, além das bochechas, olha de cá iluminadas. Aqui também. O ponto central aqui na testa bem iluminado, aqui está bem iluminado. Além do nariz iluminado, aqui também. Você vê essa pontinha aqui, iluminado, né? Aqui também, são a região ali abaixo do nariz e no queixo, ó. E aqui a boca, que aqui ficou bem escuro. Aqui a boca, solucionado mais um enigma. Vamos em frente. Pronto, aqui é o último rosto deste vídeo paranormal de Tenerife. Você vê claramente que é um rosto, olha os olhos aqui, o nariz e a boca, mas isso está bem desfocado. É algo que parece que jamais seria descoberto. Porque como você vai descobrir quem é esta pessoa que está aqui? O que é esta imagem? Como você vai conseguir descobrir isso? Você não consegue identificar quem é essa pessoa. É por isso que isso varou mais de 30 anos e ninguém conseguiu descobrir. Mas agora você vai saber quem é, você já está vendo aí a imagem, é novamente ela, a atriz Liv Ullmann, em uma passagem do filme Gritos e Sussurros. Analisando todo esse filme, localizei exatamente essa passagem. Você vai ver agora, vou dar um play aqui nesse corte que eu fiz, exatamente dessa cena, de onde foi retirado esse rosto. Essa é a imagem. Foi daí que foi retirado mais um rosto. Vamos em frente, vamos fazer as comparações. Pronto, do lado esquerdo, o Paranormal de Tenerife em azul. E aqui na direita, o original. Claro, notavelmente, você já viu os elementos discriminatórios. E agora, olha cá, o brinco dela. O brinco aqui, olha aqui o brinco. A mesma posição do rosto, o mesmo delineado, exatamente igual. Vamos agora fazer a alteração de brilho e contraste. E fazendo um grande desfoque, essa imagem está bem desfocada. Notavelmente é a mesma imagem. É claro, você percebe também que essa imagem do Paranormal de Tenerife, ela está um pouco mais alongada ali na largura. Aqui eu poderia redimensionar a imagem, né? Ficaria no mesmo formato que essa do Paranormal. Mas é a mesma imagem, é só o formato da imagem. Vamos ver aqui exatamente pontos identificatórios. Olha lá, claro, esse que eu já mostrei, o brinco. Não deixa dúvida nenhuma, o brinco. O delineado também, olha cá, o delineado do rosto, o delineado do rosto, o delineado do nariz, aqui também. É claro, você vê que a iluminação, ela vem proeminente da direita para a esquerda, do nosso ponto de vista, né? Aqui também, da direita para a esquerda. Toda essa parte aqui da esquerda está escura. Aqui também, toda essa parte da esquerda está escura. E claro, você já vê aqui todo o delineado dessa boca, bem característico. Olha para lá. Esse vai e volta aqui nesse jogo de luzes e sombras. Aqui também, exatamente igual. Esse jogo de luzes e sombras, claro, sem falar também do olho. O formato do olho, exatamente o mesmo de cá. É porque aqui também ele está, como eu disse, está mais comprida a imagem. Mas é só o formato. Eu poderia até redimensionar essa imagem. Pronto, está aí agora todos os rostos, todos os 6 rostos que apareceram lá naquele vídeo de Tenerife. Em cima, todos esses rostos em azul. E embaixo, exatamente os mesmos rostos do filme original de 1972, todas as passagens dos rostos, onde eu identifiquei cada um, fui atrás de cada um rosto, são 6 rostos que eu identifiquei. Então você vê que esses rostos, eles aparecem, como eu mostrei lá, em outros momentos, diferentes modificações em brilho, em contraste, desfoque, mas são exatamente 3 atrizes que eu identifiquei, quais Harriet Anderson, que é a atriz principal, a Liv Ullmann e a atriz mirim Lynn Ullmann, que é mãe e filha na vida real. Agora tem um outro rosto, vamos voltar lá no início de tudo. Este rosto de cá, esse último aqui, no canto
direito inferior, é o único que eu não mostrei aqui nesse vídeo, porque há diferentes passagens do filme que até combinam um pouco ali, outra vez não combinam. Esse rosto aqui, na minha avaliação, ele ficou mais vaporoso, ficou duvidoso em identificar ali na parte do vídeo. Isso aqui eu vou deixar para outra oportunidade, mas aqui nós vimos já que todos esses outros rostos foram identificados, não tem dúvida nenhuma. Os rostos principais já está aí explicado. Aqui está a comparação, coloquei tudo em preto e branco, em cima está o de Tenerife e embaixo com a alteração de brilho e contraste e de solucionado desde 1988 o mistério de Tenerife. Na minha avaliação, termina aqui. É o fim do mistério, isto é uma fraude. Esses rostos saíram desse filme. Alguém poderia dizer, olha, mas aqui esse rosto de cá está iluminado e aqui não está. Sim, porque eu fiz uma alteração de brilho e contraste, você pode conseguir ter um resultado melhor, ficar mais parecido com esse de cá. Então é só uma modificação do brilho e contraste ali. Mas aqui você já consegue entender. Você já vê que são os mesmos rostos. Não tem dúvida nenhuma. Esses rostos são de atrizes e todas essas atrizes estão vivas hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Isso aqui é um jogo de uma manipulação feita para enganar as pessoas. E isso varou 30 anos, porque rostos ficaram mascarados. Mas hoje a máscara caiu. Este vídeo de Tenerife deixou rastros da falsificação. E ninguém percebeu isso até hoje. Você vai ver aqui um rastro que é deixado nesse processo de manipulação da imagem. Você vai ver que é um rastro ao rebobinar a fita VHS. Nessa passagem do rosto, que agora sabemos que é a atriz Harriet Anderson, que dá para ver o rastro da falsificação analógica que eles fizeram, ou quem fez esse vídeo. Eu vou mostrar novamente essa passagem. Eu vou dar um play aqui naquela passagem que você já viu. Vamos lá. Perceba se você consegue identificar alguma coisa. Olha, o que acontece é que ao fazer essa manipulação que eles fizeram de forma analógica, isso deixou um rastro, é um rastro analógico. Eu vou passar a mesma imagem, mas agora em câmera lenta. Vamos lá, vou dar um play aqui. Olha, é um trecho de passagem, viu aí? Exatamente o ruído. O que acontece aqui, nesse trecho do vídeo de Tenerife, eles rebobinaram a fita. Como eles fizeram foi o seguinte, essa imagem está inicialmente pausada, e eles rebobinaram o filme. Eles estão aqui em pause e apertaram ali no videocassete, rebobinar e depois pausaram novamente. Ao fazer esse processo, deixou esse ruído típico de quando você rebobina no videocassete. O ruído da fita ali, isso dá também no cabeçote sujo. Este ruído aqui é o ruído de rebobinar a fita nesses videocassetes, isso na década de 80, 88, olha lá, os rastros nesses 3 quadros aqui. Ao rebobinar a fita, há 2 modos de você rebobinar uma fita VHS lá no videocassete. Você pode rebobinar vendo a imagem ou não vendo a imagem. Se você quiser rebobinar de uma forma rápida, você está vendo a imagem, você vai e aperta Stop. E depois você aperta o botão de rebobinar. Então a fita é rebobinada, ela é rebobinada de forma rápida. Mas há uma outra forma de rebobinar a fita. Ao invés de você dar stop, você dá um pause. Como nós estamos vendo aqui, a imagem está pausada do rosto da atriz Harriet Anderson. E agora você faz o quê? Você aperta o botão de rebobinar. Você fica vendo a imagem está sendo rebobinada na tela DV e você vê a imagem. E você vê isso, você vê essas flâmulas aqui, típicas de VHS, olha lá. Você vê essas flâmulas aqui, típico de que a imagem está pausada do VHS da fita, e vão apertar o rebobinar, e logo em seguida vão dar um pause novamente. Então, olha lá, eles rebobinaram e pausaram novamente. Foi essa a mecânica. Só que ao fazer essa mecânica, isso deixou um rastro, que é esse rastro analógico, esse ruído que dá, né, ao você rebobinar. Há um rastro analógico da falsificação da imagem. Esse vídeo de Tenerife foi feito ali em pedaços, foi compondo essas imagens, então eles foram criando essas imagens e eles foram compondo um produto final. E o produto final é esse vídeo de Tenerife, pelo menos em 2 oportunidades. Então eles fizeram 2 pacotes. Um pacote que eles apresentaram em junho de 1988 e um segundo pacote que eles apresentaram em outubro de 1988. Então eles foram compondo, quando digo eles, ou ele ou uma pessoa só, ou o grupo inteiro, ou parte do grupo, nós não sabemos. Esse processo que eles fizeram deixou essa marca, a marca da falsificação, que agora comparando, quando nós temos a imagem padrão, a imagem original, que é o filme, nós detectamos justamente isso. Deixou esse rastro, né? Um rastro que ninguém percebeu até hoje, porque não tinha como perceber, porque não tinha imagem padrão, ou seja, não tinha o filme do Ingmar Bergman. Aqui dá um claro processo de falsificação, de como isso foi montado, isso foi arquitetado. Vamos ver lá novamente. Aqui está a cena do filme. Eu vou passar aqui rapidamente. Você vai ver que o que acontece. A atriz Harriet Anderson está lá de olhos fechados,
Ela está sentada, as irmãs dela no filme estão lá do lado dela, e a câmera vai dando zoom no rosto dela, focando o rosto dela, olha lá. Só que no paranormal acontece o contrário. A imagem, na verdade, ela volta, ela faz isso, olha. Ela volta. Só que ela não volta tudo, é claro, que se eles rebobinassem a fita do original, mostraria essa cena aqui com as outras atrizes, e isso eles não queriam mostrar. Eles deixaram a fita parada aqui, o filme, e rebobinaram a fita, o que dá esse movimento aqui. Só que ele dá mais rápido, porque está rebobinando. Tem uma comparação para você entender melhor. Então eu fiz agora justamente isso, a mesma simulação. Na esquerda está o vídeo paranormal de Tenerife e na direita o original dessa cena que acabamos de ver. Vou dar um play aqui e você vai ver. Então, olha aí, eu estou rebobinando a fita. E quando você rebobina a fita, você tem esse mesmo movimento. Só que ao fazer isso lá, em 1988, quando fizeram isso de forma analógica, deixou esse rastro, olha lá o ruído. Nesta outra comparação, eu coloquei o paranormal continua na esquerda e o original, que é o mesmo de cá, exatamente a mesma cena, só que agora eu fiz uma alteração no brilho, contraste e no desfoque. Veja como fica, olha lá, exatamente a mesma cena. Se não tiver sincronizado aqui, porque na verdade a ideia não é sincronizar as duas imagens, é para mostrar o movimento de retroceder. Isso mostra que houve uma arquitetura da fraude, houve uma arquitetura de manipular essas imagens. Olha lá o ruído deixado pelo rebobinar da fita. Não há nada profissional aqui, é um trabalho de amador, mas ficou bem feito. Ficou tão bem feito que isso durou mais de 30 anos. Fiz isso de forma digital, mas eles fizeram isso de forma analógica. Se você rebobinar a fita vendo a imagem na TV, ela é mais lenta, mas se você rebobinar a fita sem ver a imagem na TV, ela é mais rápida. Aqui, no caso, claro, eles queriam rebobinar a fita vendo a imagem, porque eles queriam, claro, pegar a imagem. Ao rebobinar isso, a imagem, o retorno dela é mais rápido. Eu aqui, no caso, eu acelerei o filme original em 300% para dar essa imagem exatamente igual. Aqui um exemplo que eu trouxe para mostrar essas mudanças de brilho, de contraste e de desfoque na imagem, né? Como eles fizeram isso em todos esses rostos e foram criando esse vídeo de Tenerife. Estamos partindo do filme original. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar brilho e contraste ali na TV. Eu vou ficar mexendo nos controles da TV e também no desfoque da câmera, né? Na lente da câmera. Desfocando, eu fiz aqui em forma digital. Só um exemplo para você ter uma ideia. Veja aí. Alteração mexendo ali no brilho e contraste. Então você consegue, veja as alterações que esse rosto vai processando. É só um exemplo. Então você vai conseguindo várias formas, né? Isso também dá uma sensação de que a imagem fica em movimento. Agora, além de tudo o que eu já mencionei aqui, que camuflou essa imagem, além de ter sido retirado a cor original, e nós vemos aí em azul, além, é claro, de ter sido silenciado o vídeo e ter sido alterado o brilho e o contraste e o desfoque da imagem original, há algo a mais que eu não repliquei, que é a movimentação dessas luzes, intercalando a aparição de um rosto com outro, algo assim como uma espécie de plasma, e tem também esses flashes piscando. Isso eu não reproduzi. Isso eles fizeram de uma outra forma, o que de certa forma acabou até ficando bem feito, né? Isso foi feito utilizando outro recurso. Aí estão alguns dos integrantes deste grupo Masayar, Grupo Além. Isto aqui é uma palestra que foi feita por eles em 20 de abril de 1990. Você veja, a história conta que depois dessa última gravação que eles fizeram das imagens, eles teriam ficado assustados e o grupo depois teria se desfeito, eles teriam parado com essas experiências, mas aqui nós estamos vendo uma palestra do ano de 1990, ou seja, 2 anos depois, o que mostra que a história não foi bem assim, né, o que foi contada. Não se tem informação na literatura de quantas pessoas participaram desse grupo. Algumas pessoas entraram, logo depois que essas imagens foram gravadas, e outros saíram. Então isso ficou um rodízio. E você vê este senhor aqui. Esse senhor, na verdade, ele não faz parte do grupo, né? Esse senhor é um jornalista, hoje já falecido, ele faleceu em 2005. Era um jornalista espanhol e ufólogo Francisco Padrón, também conhecido como Paco Padrón. Ele apresenta o grupo e depois o grupo fala desse trabalho e mostra algumas dessas imagens. Eu não vou dar um play aqui nesse vídeo todo, porque esse vídeo tem 28 minutos e pouco. Aqui o Francisco Padrón apresenta esse grupo. Ele foi um dos divulgadores dessa imagem de Tenerife. Ele foi, talvez tenha sido o primeiro, né, quem divulgou, que trouxe isso a público, bem antes do Fernando Giménez de Osso. Ali, meses depois, de junho de 1988, ele já havia publicado artigo em jornal
mencionando e descrevendo essas experiências e mostrando essas imagens deste grupo do mais allá. Esse grupo é residente de Porto de la Cruz, que fica em uma ilha chamada Tenerife, né? É uma das ilhas que compõem as Ilhas Canárias. E depois esse grupo fala de alguma coisa aqui do seu trabalho e tal, das imagens. Aí estão os 5 integrantes, pelo menos esses que deram a palestra. Aqui você vê quem são algumas dessas pessoas deste grupo aqui. Você vê esse rapazinho aqui, sobressalente. Você vê este outro rapazinho aqui de brinco. Essa menina, tem uma outra menina aqui. E esse rapaz aqui de camisa xadrez. Você vê que são alguns integrantes que deram essa palestra lá em 1990. E depois eles mostram as imagens aqui, olha lá. Mostram as imagens, mas não tem nenhuma outra imagem que não já tenha sido mostrada lá naquele programa do Fernando Giménez de Oz e também no seu documentário. É porque lá o Fernando Giménez de Oz cortou alguns trechos, né, que não aparecem rostos e mostrou apenas as partes principais. Aqui os rostos demoram de aparecer, então ele cortou essa parte e aqui o que seria uma parte da imagem crua. O único elemento que eu não consegui descobrir, e isso não está no filme original do Ingmar Bergman, são esses flashes aqui. Esses flashes eles retiraram de algum outro local. Isso eles copiaram de algum outro local ou eles fizeram isso aqui. Agora, o que acontece? Eu não posso afirmar, eu não tenho uma prova para afirmar que esses integrantes aqui, esses 5 que deram essa palestra, estão envolvidos nessa fraude. Eu não sei se estão, ou se eles foram enganados. Eu não tenho como comprovar isso. O que eu sei, e eu estou dizendo, e o que eu estou mostrando aqui, é que o vídeo é uma fraude. Agora, quem fez a fraude, isso ainda está em aberto. Nós não sabemos ainda, porque isso, como eu já havia dito, na literatura há muito pouco a respeito desses integrantes, né? Até os nomes deles, isso não está bem descrito na literatura. Para enterrar ainda mais e colocar mais um prego no caixão das imagens de Tenerife, as imagens das Ilhas Canárias, eu vou falar agora da gravação das psicofonias, porque este grupo, além dele ter gravado essas imagens de Tenerife e ter apresentado ao mundo, eles diziam que também gravavam áudios alegadamente paranormais. No mesmo momento também que eles faziam essas gravações de imagens. É isso que está descrito aí na literatura. No mundo de língua espanhola, as gravações de áudios supostamente paranormais, talvez, quem sabe, de uma vida após a morte, são chamadas de psicofonias. E eu também fui investigar essa gravação dessas vozes. A descrição dessas psicofonias, algumas delas ficaram descritas na literatura, mas eu consegui descobrir a verdade sobre as psicofonias. É descrito que eles captaram a seguinte frase: a filha de Ana está doente, em áudio, que foi gravada exatamente no mesmo momento onde apareceu aquela criança, o rosto da criança. Vamos lá ver novamente? Essa daqui. Ao mesmo tempo onde eles estavam filmando a TV, eles também estavam gravando em áudio. É isso que eles disseram. A descrição disso eu encontrei no livro do hoje falecido, o Hernani Guimarães Andrade, o parapsicólogo espírita, que escreveu um livro com o pseudônimo de Carlo Goldstein, um livro chamado Transcomunicação Instrumental. Essa informação está no livro dele, então eu retirei de lá. O que acontece é que eu descobri que essa passagem, que essa frase, a filha de Ana está doente, foi também retirada do filme. Além dos rostos terem sido retirados do filme, que são atrizes, a psicofonia também foi retirada desse filme. Mas eu encontrei isso, naturalmente, como eu pensei, eles deveriam ter pego isso na versão dublada em espanhol. E é justamente isso. E eu vou mostrar esse trecho aqui que eu localizei, onde fala a frase: a filha de Ana está doente. Na versão dublada em espanhol fica: La niña de Ana está enferma. A frase é a mesma e a frase está no filme. E a frase faz parte do contexto do filme. Isto também foi fraudado. Então você vê que o material é completamente falsificado. Recortaram isso e apresentaram como se fosse uma voz que eles obtiveram. Porque quem é Ana? Ana é essa passagem aqui que eu já mostrei, ó, dessa atriz. A filha dela está doente. É essa filha aqui que é justamente a menina que aparece no filme Paranormal. O enredo do filme foi roubado. E aqui eu localizei exatamente essa passagem do filme, nessa versão dublada ao espanhol. Eu vou dar um play aqui e você vai ouvir. Buenos días, Joaquín. Espero que hayas hecho un buen viaje. Buenos días, María. La niña de Ana está enferma. El doctor vino ayer. Me dio recuerdos para ti. Aí está a passagem. Exatamente a atriz Liv Ullmann, ela que fala essa frase. Na minha conclusão, eles retiraram essa suposta voz paranormal exatamente do filme. Essa psicofonia aqui, eu não tive acesso à gravação original deles, porque esta frase eu localizei no livro do Hernani Guimarães Andrade e há em outras fontes também. Mas uma outra psicofonia, essa sim, eu tive acesso. É esta aqui.
mais uma psicofonia que eles disseram ter gravado, e diz: estou morta, você vê, em espanhol, estou morta, ya lo ves. Eles apresentaram essa psicofonia nesta palestra aqui, que eu já mostrei. Eles reproduzem lá na palestra para o pessoal ouvir. Eu vou dar um play aqui exatamente nesse trecho onde tem essa passagem. Aquí la psicofonía, a ver si la vuelven a poner, dice: estoy muerta, ya lo ves. Aí você vê que esse rapazinho aqui do meio, ele justamente fala isso, descreve a psicofonia, estou morta, já lo ves, e ele reproduz isso no ambiente. Vamos continuar aqui. Se oye el número 7. Se oye el número 7 y luego a continuación. Aqui o rapaz de blusa xadrez, ele diz que é a psicofonia de número 7 das gravações dele. Vamos seguir, porque agora em seguida vai ficar mais audível a reprodução lá no ambiente. Pronto, eles reproduziram aqui. No início tem também. Eles reproduziram 3 vezes aqui essa psicofonia. Eu vou mostrar com mais claridade aqui que eu amplifiquei esse áudio. Mas eu encontrei justamente esta passagem também no filme, o que demonstra, sem sombra de dúvida nenhuma, isso é mais uma prova que tanto as psicofonias quanto as imagens, os rostos, vieram deste filme. Eu vou mostrar aqui o trecho que eu encontrei na versão, claro, em espanhol, dublada, né? Você vê aqui a Harriet Anderson. Es que me tienes miedo ahora. No, no tengo miedo. Estoy muerta, ya lo ves. Aí a passagem. Então quem fala isso, estou morta, você vê, é a Harriet Anderson, que está aqui deitada na cama. Você vê que eles aproveitaram o enredo do filme, justamente estou morta, você vê, para dar um sentido de que esses rostos são rostos de uma vida após a morte. É isso que eu vejo na minha conclusão. Eles aproveitaram essa passagem do filme, justamente, especificamente a palavra morta, né? Estou morta. Eu vou repetir aqui essa psicofonia, primeiramente a psicofonia e depois a voz do filme, na dublagem em espanhol, para você ouvir melhor. Estoy muerta, ya lo ves. Novamente. Estoy muerta, ya lo ves. Pronto, não tem dúvida nenhuma, é o mesmo áudio. As alegadas vozes paranormais captadas, pelo menos essas duas, foram retiradas do filme Gritos e Sussurros na versão dublada em espanhol. Tempos recentes, um pesquisador espanhol chamado Raul Lopes, é um pesquisador de fenômenos paranormais, residente nas Ilhas Canárias, lá em Las Palmas, conseguiu localizar um dos integrantes desse grupo mais allá. E ele o entrevistou por telefone e ele publicou essa entrevista no canal dele, no ano de 2015. Eu ouvi essa entrevista toda e esse integrante, que se identificou como Martin, e não deu o sobrenome dele, que não é nenhum desses integrantes aqui. Esse integrante, ele tinha, à época, em 1988, a época desses experimentos, ele tinha 18 anos. Na época da entrevista, ele tinha 44 anos. O Raul Lopes, ele pergunta lá como foi feita essa experiência, e esse integrante desse grupo diz que esteve presente nessas gravações, dessas imagens. Ele diz que o processo de captação, ele apenas colocava uma câmera e um tripé e filmavam uma TV. Eles faziam inicialmente uma meditação, um espiritual, e ficavam deitados e deixavam a TV ligada e a câmera ali estava filmando e de repente aquelas imagens iam aparecendo. Apareciam esses flashes e depois apareciam os rostos. Mas ele chega a contar em um momento que eles não viam isso porque eles estavam ali deitados, a imagem era filmada e depois que eles iam ver que os rostos estavam lá gravados na fita. Ele disse também que essa gravação dessas imagens aconteceu apenas em 2 momentos, em 2 dias diferentes, como já vimos lá, em junho de 88 e em outubro de 88. Mas ele já chega comentando também que um senhor chamado Gerardo, ele não deu o segundo nome, era um dos integrantes desse grupo e tentava se colocar como líder desse grupo mais allá.
e que ele que estaria envolvido mais proximamente dessa gravação dessas imagens. Então aí que está a coisa. Ele acusou esse sujeito, esse cidadão Gerardo, de ter sido um manipulador, um mentiroso e um aproveitador. São essas palavras dele. E que ele estava tentando ali manipular as pessoas do grupo. Houve também uma briga ali com os integrantes do grupo. Quando o Raul Lopes perguntou em outra oportunidade, em outro momento da entrevista, ele disse que não poderia dizer se é fraude ou não. Na entrevista ele não disse que é fraude, mas ele também não descartou. O trabalho dessas imagens ficou ali sob a gerência desse tal Gerardo. Eu fui pesquisar melhor sobre quem é esse cidadão, quem é essa pessoa. Eu fui pesquisar a vida desse sujeito e aí eu encontrei várias outras informações de quem é esse Gerardo, que na verdade o nome dele todo é Gerardo Soares. E as informações da vida desse sujeito são absolutamente duvidosas. Esse cidadão, Gerardo Soares, se dizia um contatado pelos extraterrestres. Ele teria tido uma experiência de encontro com os extraterrestres. Inclusive, já havia dado uma entrevista para o Fernando Giménez de Osso. E isso apareceu em um documentário dele, do Fernando Giménez. Este documentário aqui é um documentário espanhol, é um documentário sobre ufologia, um documentário chamado a série Em Busca do Mistério, estão aqui. É um documentário de 1989. Você vê aqui a capa desse documentário, que é uma produção do Fernando Giménez de Osso, junto com o escritor J.J. Benítez, onde esse Gerardo apareceu em uma parte desse documentário, dando o relato dele, da experiência. Ele se diz um contatado pelos extraterrestres. Veja onde foi parar essas imagens de Tenerife. As imagens das Ilhas Canárias foram parar exatamente neste sujeito aqui, e era visto também por outras fontes que eu pesquisei como uma espécie de líder deste grupo mais allá, ou se apresentava para algumas pessoas como eles realmente estavam envolvidos ali na linha de frente dessas imagens de Tenerife. Aí você vê a origem disso aqui. Isso aqui está espalhado por aí e eu fui juntando as peças. Aqui eu trouxe apenas um corte desse documentário, que é a passagem onde esse Gerardo Soares dá entrevista para o Fernando Giménez de Osso. Eu não vou dar um play em tudo aqui, porque esse trecho onde aparece o Gerardo tem 7 minutos e meio. Olha lá, o Gerardo Soares é este senhor aqui, ó. Ele conta a experiência que ele teve de contato com os tais extraterrestres. Essa é a única passagem de quase 8 minutos deste documentário, onde ele conta a experiência dele. Mas eu vou resumir aqui o que esse Gerardo contou. Isso é uma das experiências. Há outras experiências que eu encontrei dele, que eu não vou contar aqui porque ficaria muito longo. Mas essa experiência aqui que apareceu nesse documentário e que ele contou aqui frente a frente para o jornalista espanhol Fernando Giménez de Osso, em resumo, ele contou que estava um dia vendo a TV de noite na casa dele junto com a sua mulher. De uma hora para outra ele começou a ouvir um zumbido. Ele achou que era um zumbido da TV, a mulher foi lá e desligou a TV, e o zumbido não era da TV. Mais tarde a mulher dele saiu com as amigas para passear não sei aonde e ele ficou sozinho em casa e ele se sentiu impelido aí neste local. Isso aqui é na ilha de Tenerife. Isso aqui é um vulcão chamado Teide. Ele pegou a autoestrada de uma forma que ele disse que não sabia como e foi parar aí nessa região aí, a base do vulcão, esse vulcão Teide, um vulcão que fica localizado na ilha de Tenerife. Ele disse que viu uma nave alienígena sobrevoando essa região e de repente essa nave sobrevoou por sobre ele e jogou uma iluminação sobre ele. Ele foi uma espécie de teletransportado para dentro da nave alienígena. A nave alienígena começou a subir, a se elevar, e ele viu de dentro da nave alienígena o vulcão por cima. Então a nave começou a subir, indo mais, e ele foi vendo lá o vulcão ficar pequeno. E foi subindo mais ainda, e ele já estava vindo a ilha de Tenerife bem pequena. Depois ela foi para outra região das Ilhas Canárias, e essa nave alienígena começou a descer e parou por cima do oceano. Depois a nave começou lentamente a submergir, com ele lá dentro, né? E aí depois ele ouviu uma espécie de acoplamento, uma espécie de porto submarino, e a nave alienígena atracou nessa espécie de porto submarino. Ele desembarcou e encontrou lá com os alienígenas. E aí ele foi narrando a descrição física dos alienígenas e tal. E aí acaba. Você vê, é uma história muito cabeluda, mas essa, como eu disse, não é a única história mirabolante dele. Ele tem outras experiências que ele disse que teve com extraterrestres, né? Muito mais cabeludas do que essa, mas eu não vou me alongar aqui. Mas você vê, por exemplo, pelo rosto, a expressão do Fernando Giménez de Osso ouvindo. Você vê que ele não levou muito a sério essa história. Mas ele colocou no documentário. Sei lá, um documentário de 89. Talvez ele achasse interessante essas histórias mirabolantes. Esse documentário também narrou outros supostos contatados. Eu vou dar um play aqui em uma parte, por exemplo. Sei que há uma curva um pouco que me ha costado. Pois não tenho nenhuma consciência de todo o viaje hasta aqui. E então ele não está levando muito a sério, não. Outra parte aqui, onde a expressão do Fernando Giménez de Osso
não está levando muito a sério a história cabeluda do rapaz. Unida a outra cosa, miré hacia Olha atrás lá. y aquello estaba abierto, había un pasillo alargado. E ele vai contando aí essa experiência mirabolante. Um matrimônio maior. Esse senhor aí, esse Gerardo Soares, é a pessoa que está envolvida com essa história, com essas imagens de Tenerife que ficaram muito conhecidas mundialmente. Veja de onde está partindo essa história, de um sujeito que diz ser contatado das estrelas. E na história mesmo da ufologia, há muitas pessoas que se dizem contatados. Isso vem lá de anos e anos atrás. E se você for ver, ele é apenas mais uma dessas pessoas que se dizem contatados por extraterrestres. Por exemplo, aqueles contatados do passado, George Adamski, Daniel Fry. Aqui no Brasil, aquele Dino Kraspedon. Na verdade, esses contatados, eles não têm elementos de provas para demonstrar que essas experiências ocorreram. Mas o que importa aqui, e o que eu quero mostrar aqui, é que este cidadão aí, que foi acusado por um dos membros, chamado Martin, na entrevista do Raul Lopes, de ser um aproveitador, de ser um mentiroso e de ser um manipulador. Apesar do que, repito, ele não o acusou de fraudar as imagens, mas ele já colocou esse cidadão, esse Gerardo, como cidadão suspeito. Apesar do que, volto a repetir, esse entrevistado, esse ex-integrante do grupo, ele não disse que as imagens são fraudes, mas também não descartou. É essa a interpretação que eu tive. Eu aqui estou mostrando esse cidadão, mas eu também não tenho prova, eu não tenho como comprovar que esse cidadão aqui, esse Gerardo Soares, com suas histórias mirabolantes, fraudou essas imagens de Tenerife. Na verdade, analisando toda essa história, outros integrantes podem estar envolvidos? Podem. Agora, para adicionar mais elementos de que essa história foi fraudada, eu trouxe mais uma informação aqui. O que você está vendo aqui do lado direito, isso aqui é um artigo do jornalista Francisco Padrón. Ele foi retirado dessa revista Karma, uma revista em espanhol, número 200 de julho de 1989. Na verdade, aqui eu recortei 2 pedaços do artigo, né? O título e um trechinho, que é o que interessa aqui, que eu vou comentar. Ou seja, no ano seguinte, ali, um ano depois dessas imagens terem sido gravadas. E o Francisco Padrón, ele ilustrou o artigo com algumas imagens. Essa, por exemplo, aqui, que ficou aqui, que acabou pegando aqui no trecho, hoje agora já sabemos quem é. É a Harriet Anderson, a atriz. Eu trouxe esse trecho aqui, ó, que é o que interessa no momento, porque aqui o Francisco Padrón menciona a técnica que o grupo de Tenerife utilizava. Como eu disse, o integrante do grupo, Martin, que foi entrevistado pelo pesquisador Raul Lopes, ao Raul Lopes perguntar a ele sobre a técnica, como eles faziam a gravação do vídeo, esse integrante, esse Martin, contou que eles apenas colocavam a câmera no tripé e filmavam a TV em um canal vazio. E agora o Francisco Padrón menciona uma técnica um pouco diferente, porque ele menciona que este grupo utilizava, tudo bem, utilizava, claro, uma filmadora no tripé, filmando ali a tela da TV, mas eles utilizavam, segundo o Francisco Padrón, também um aparelhinho, né? Apesar de ele não mencionar o nome desse aparelho, né? É um transmissor. Então esse transmissor, ele emitia um sinal de imagem de um ponto da casa até a televisão onde eles iam fazer o experimento, mas não emitia nenhuma imagem, era só o sinal, porque você tem o aparelho que envia e o aparelho que recebe, que o aparelho, ao emitir o sinal lá para outra televisão, a televisão não ficava com aquele chuvisco, então a tela ficava toda preta, que é o que vemos lá nas imagens de Tenerife. Eu não reproduzi isso na prática, então eu estou contando aqui o que o Francisco Padrón está mencionando. E eu encontrei, na verdade, que é justamente este tipo de aparelho aqui, ó, apesar de não ter sido mencionado esses nomes aqui no artigo do Francisco Padrón, mas é exatamente esses aparelhinhos. Quer dizer, você entendeu aqui que esse tipo de aparelho não foi um aparelho criado pelo grupo, não, o grupo não criou nada, é um grupo de amadores. Esse aqui é um aparelhinho que é muito comum no mundo do áudio e do vídeo. É um aparelho que serve para você enviar um sinal de áudio e vídeo de um cômodo da casa, por exemplo, para o outro cômodo da casa. Então é um aparelho caseiro, sem utilizar cabo, esse que era a vantagem. Esses aparelhos, ele tinha um nome assim genérico de video sender ou digisender, ou tem outros nomes também, mas aqui eu trouxe, por exemplo, a caixa de um desses aparelhos video sender. Você vê aqui o aparelho, por exemplo, uma marca StarTech, é uma das marcas, tem várias outras marcas. Isso é muito utilizado, muitos anos atrás, e ainda se utiliza, mas isso também me chamou a atenção, a utilização desse aparelho. Por que utilizar esse aparelho? Estou vendo que há algo a mais aqui, que eu fui investigar mais tudo isso, que ao utilizar esse aparelho, isso pode ter sido feito para manipular o grupo. Pode ter acontecido. Aconteceu? Eu não sei, mas é uma possibilidade. Alguém fraudou essas imagens. Alguém ou o grupo inteiro, ou uma parte do grupo, né? Talvez aqueles rapazes e aquelas meninas que eu mostrei lá naquela palestra tenham sido enganados.
Eu não tenho como provar que eles não sejam as pessoas que fraudaram essa imagem. Assim como o ex-integrante chamado Martin, que foi entrevistado pelo pesquisador Raul Lopes, talvez ele tenha sido também enganado. Talvez ele realmente não participou dessa fraude. Como o ex-integrante lá falou na entrevista, ele disse que as pessoas, ao fazer essas experiências, foram feitas em 2 oportunidades, onde obtiveram essas imagens, lá em 1988, eles faziam uma meditação, ficavam até em transe, e eles ficavam deitados, deixavam a TV ali ligada e a câmera no tripé gravando aquele ambiente ali de relaxamento e tal, e de repente as imagens, aqueles flashes, e posteriormente os rostos iam aparecendo. Apesar de ele mencionar no momento da entrevista que eles não viam exatamente o momento do rosto formando lá, eles iam ver depois, porque eles estavam ali naquele ambiente de relaxamento, deitados, para chamar esses supostos espíritos ou seres de outra realidade, o que seja, o que eles acreditavam. Uma hipótese que pode ter acontecido, por exemplo, é que quem fez a fraude já tinha sua fita VHS toda montada, né? Ele montou toda ali a composição dos rostos, fez todo o seu filme e deixou isso preparado numa fita VHS. E ele deu um play aqui e transmitiu por esse aparelho, esse video sender, que é um transmissor sem cabo, para outro cômodo da casa, onde estava, por exemplo, lá o grupo reunido. Isso aqui seria um meio de você enganar o grupo, porque você poderia transmitir isso através até da própria câmera, ou também de um videocassete. Por exemplo, você tem um videocassete ali em outro cômodo da casa, e você vai dar um play lá, e aquilo é transmitido lá para o outro cômodo. Quem está no outro cômodo, de uma hora para outra, vê aquelas imagens e aparece do nada. Quem está ali, ela acredita realmente que aquelas imagens estão aparecendo. Isso pode ter sido também utilizado como uma forma de manipular este grupo. Então, o grupo que vai sair dali dizendo que realmente teve essa experiência, que a experiência foi real. Esse aparelho pode ter sido utilizado para transmitir uma imagem que estava em outro cômodo da casa, sem os outros integrantes do grupo souberem. Isso aconteceu? Nós não sabemos. Então, o que eu quero dizer com isso é que alguns desses integrantes, eles realmente podem ter sido enganados. Nós não sabemos, isso aqui é apenas uma hipótese. Pode ter ocorrido essa transmissão remota, utilizando esse simples aparelhinho aqui, está aí uma possível dinâmica da fraude. Pode ter ocorrido. Ou não, que é apenas para mostrar como estão as atrizes hoje. E aí o tempo passa para todo mundo. O tempo é inexorável. Aqui eu trouxe as 3 atrizes que aparecem lá no vídeo de Tenerife. Essas fotografias, elas não são exatamente da idade que eu estou colocando aqui. São fotografias recentes. Nós vemos a atriz Harriet Anderson, que tem 92 anos. No meio nós vemos a atriz Liv Ullmann, que tem 85 anos hoje. E aqui na direita, a sua filha Lynn Ullmann, que tem hoje 58 anos. A menininha que apareceu no vídeo Paranormal de Tenerife. Olha como ela está hoje. Esse quadro aqui eu retirei do Ingmar Bergman Foundation, nesse site oficial aqui embaixo que você pode visitar. É a listagem do elenco e dos colaboradores do filme Gritos e Sussurros, de 1972, apenas para mostrar as atrizes, né, que participaram do vídeo de Tenerife. Aqui a Harriet Anderson, ela faz o papel de Agnes. A Liv Ullmann, que faz o papel de Maria. A Lynn Ullmann, que é aquela menininha, né, a atriz mirim, ela é a filha de Maria. Então ela é a filha na vida real, como ela também é no filme a filha de Maria, que é a Liv Ullmann. Apenas uma curiosidade, essa Liv Ullmann, ela foi casada com o diretor, o Ingmar Bergman. Essa Lynn Ullmann é, na verdade, a filha dela com o diretor. E aqui o que acontece? Porque inicialmente ficou uma certa dúvida. Essa outra atriz aqui, chamada Malin Geurup, nesta listagem aqui do site oficial da Ingmar Bergman Foundation, ela diz que é a filha de Anna. Só que a filha de Anna é justamente aquela menininha que aparece lá no porta-retrato. Veja, aparece no porta-retrato a fotografia dela, Anna, no filme, e de sua filha. Na listagem ali do site oficial, diz que esta menina aqui, que é a filha dela no filme, seria a atriz Malin Geurup. E eu queria ter essa informação para saber se essa Malin Geurup era uma atriz que estaria viva em 1988. E sim, ela estava viva em 88. Ela foi falecer muitos anos depois. Mas o que acontece é que o diretor fez uma substituição. Esta menina, na verdade, não é a Malin Geurup. Ela, na verdade, é a Lynn Ullmann. Porque a Malin Geurup, ela aparece, é uma atriz mirim também, ela aparece no filme. Mas aqui, exatamente nessa cena do porta-retrato, o Ingmar Bergman fez uma troca. Em vez de mostrar a imagem da outra atriz mirim, a Malin Geurup, ela mostrou a imagem da Lynn Ullmann. Eu encontrei essa informação neste livro aqui. É um livro em inglês chamado A Paixão de Ingmar Bergman, de Frank Gado. É um livro de 1986. Eu encontrei aqui na página 414 esta informação. Eu estou trazendo isso aqui
é muito mais do que uma mera curiosidade, porque na verdade eu queria saber quem era de fato aquela atriz mirim que aparece lá no vídeo Paranormal de Tenerife, e houve uma certa confusão. Então o que acontece é que na hora de mostrar ali a fotografia do porta-retrato, ao invés de mostrar a atriz mirim, a Molly Georup, o Ingmar Bergman fez uma troca. É isso que está descrito aqui nesse livro. Então a passagem aqui que eu coloquei em vermelho. Ele mostrou a outra atriz mirim, a Lynn Ullman. A menina que aparece no vídeo Paranormal é, segundo esse livro aqui, que descreve a obra e a vida de Ingmar Bergman, seria realmente a Lynn Ullman. E o autor fala que esse joguinho de substituições também acontecia em outros filmes, outras oportunidades. E aqui o Frank Gado diz: o que confere ainda mais complexidade a essas substituições é o fato de que a menina na fotografia da filha de Anna é a filha de Bergman, Lynn, quer dizer, Lynn Ullman, que também interpreta a filha de Maria. Essa informação é apenas para nós sabermos quem é exatamente a menina que aparece lá no vídeo Paranormal de Tenerife. Analisando tudo que eu mostrei aqui, todo o contexto, na minha avaliação, como eu já disse, eu concluo que isso aqui é um trabalho de uma falsificação, é um trabalho fraudulento, essa é a minha conclusão. Mas alguém poderia dizer, olha, isso aqui não é uma fraude. O que aconteceu aqui, alguém poderia especular, lançar uma hipótese, talvez, de que supostas inteligências não físicas, popularmente conhecidas como espíritos, teriam utilizado dessas imagens. Alguém poderia dizer que essas imagens são realmente sim imagens que são nossas, do filme, do Ingmar Bergman, mas supostos seres de outra realidade, inteligências não físicas, se é que existem, teriam utilizado essas imagens do filme e enviado para nós, para mostrar que eles são capazes de fazer isso ou qualquer objetivo que eles quiseram ter e que nós não sabemos. Mas essas imagens não seriam uma fraude. Elas foram utilizadas como base para enviar essas imagens. Assim também, esses áudios teriam sido utilizados por supostos espíritos, retirados do filme, enviados para nós. Alguém poderia defender isso e dizer não é fraude, realmente é uma ação paranormal. Comprovar isso em pleno 2024 é impossível, mas é uma das hipóteses. E para fundamentar essa hipótese, há variadas alegações que as pessoas podem dizer de que essa imagem é, na verdade, uma construção. Eu não vou detalhar aqui essa hipótese, que é baseada em variadas outras alegações. Neste vídeo aqui eu não vou me expandir nesse assunto, mas na minha avaliação, julgando todo este vídeo, analisando todo esse vídeo, vendo quem está por trás dele, como eu mostrei que esses integrantes eram um grupo de jovens, uma garotada, e analisando toda essa história, eu não sei quem especificamente fez isto aqui, ou foi mais de uma pessoa, enfim, eu enxergo isso aqui como uma trapaça, uma forma de enganar as pessoas, uma fraude. É isso que eu enxergo no momento, baseado em tudo o que eu já mostrei aqui nesse vídeo. Para fechar e para terminar, demorou mais de 35 anos para ser derrubado, mas aqui, na minha avaliação, eu felizmente consegui esclarecer esse enigma que perdurou por tanto tempo e enganou muita gente. Até a próxima.